Começando mais um vídeo, e esse vídeo é sobre a Elba, que estava alguns vídeos atrás não estava muito aparecendo, mas agora então nós não abandonamos o projeto com ela e nesse vídeo então vai ser mostrado a pintura na porta da Elba. Isso aí, a gente estava lidando no Opala, mas faltou um material, então enquanto a gente espera chegar esse material, a gente fez a pintura dessa porta. Então acompanhe bastante dica e deu ruim numa parte, mas no final deu tudo certo. Aqui está então a parte interna dessa porta, pronta para pintar. Lixei com a 400, né, depois do que vocês viram no vídeo anterior. Lixei com uma 400 e passei o desoleante, tá? Preparei aqui uma lona no chão e tá em cima de uma mesinha feita de pneu velho, útil, né? Eu coloquei uma lona no chão porque o PU, onde ele gruda, é difícil tirar. Então eu não quero pulverizar esse chão de azul, então por isso a loninha. Um ventiladorzinho ali para fazer um exaustor. E vamos dar início à pintura agora. Muitos vão me criticar, né? Mas o processo que eu vou fazer agora vai ser PU invernizado. Eu vou dar umas 2 mãos de azul PU em todo esse interior. E depois eu vou vir com umas 2 de mão de verniz. Por que que eu vou fazer isso? Porque o acabamento fica muito bonito, tá? Por que que eu consigo fazer isso? Porque eu vou usar a tinta PU e o verniz da mesma marca e que usam o mesmo catalisador. Por isso eu consigo fazer um úmido sobre úmido. Enquanto a tinta está úmida, eu consigo invernizar por cima. Por causa dessa característica. Mesma marca, mesmo catalisador, mesmo diluente. Tá? Então, agora vocês vão acompanhar aí a pintura dessa parte interna. E depois que secar essa parte interna, vou fazer a pintura da parte externa. Beleza? Como vocês puderam acompanhar, 2 de mão de azul apenino PU Alto Sólidos Sherwin Williams e 2 de mão de verniz Alto Sólidos 8937 também Sherwin Williams. O resultado foi esse aqui. Pro interior de uma porta tá bem satisfatório. E agora eu vou esperar secar, não está seco ainda. Após a secagem, então, eu vou lixar com a 400 a parte frontal, né, ou externa da porta, e fazer a pintura também. Eu vou mostrando e falando para vocês o processo que eu estou utilizando. Como vocês puderam acompanhar, a pintura da parte interna. E agora eu parti para a parte externa. O que eu fiz? Faltava lixar com uma lixa 400 para poder pintar. Mas as notícias não são boas, né?
Eu lixei com uma lixa 400, tinha o controle de lixamento, e conforme tu vai lixando com a lixa 400, a peça já vai ficando meio polida e tem um tipo de um reflexo, né? Tu já consegue enxergar um reflexo. E olhando contra, né, a claridade, consegui enxergar alguns defeitos ainda, alguns tremidos na parte de lixamento, né? Então não posso pintar com a peça ainda com um defeito, tá? Não é algo que eu gostaria de ter que investir mais tempo e material nessa porta, mas é algo que eu não posso deixar também. A proposta dessa porta foi de fazer bem no capricho toda ela, tanto que o título do vídeo é restauração, não é uma pequena reforma, e não faz sentido eu pegar uma porta que estava com defeito, remover tudo, fazer ela e deixar ela com defeito. Então não é essa a proposta é deixar ela, não vou dizer perfeita, mas dentro das minhas condições, fazer o meu melhor, e eu sei que aqui eu consigo melhorar. Por questão de material e tempo, então ficou um pouquinho, no caso eu fiquei meio pensativo, porque achei, a partir desse momento que eu vou ter que fazer um retrabalho aqui, dar mais uma demão de primer, fazer mais um lixamento, e investir um pouco mais de material, e achei que não valeu a pena fazer a reforma dessa parte externa. Por quê? Porque seria mais vantajoso fazer a troca da folha da porta. Vem uma folha de porta inteira, que não tem defeitos praticamente, vai cortar nas duas arcos de porta, vai fazer a emenda, vai dobrar os cantos e vai ser mais rápido, vai ficar mais perfeito. Então, colocando numa balança aí minhas horas trabalhadas e o material investido nessa porta, ficou mais ou menos empatado ali entre o valor de uma folha de porta nova. Isso já serve como, né, base para outras peças que a gente pretende fazer. Eu não sou um profissional, estou aprendendo. Isso serviu de aprendizagem também. Mas a intenção aqui é deixar a peça mais próxima da perfeição possível. Agora eu vou fazer um taqueamento diferente aqui para não deixar esse estremido e depois eu mostro se funcionar ou não. Então o que foi feito aqui, eu lixei toda essa porta, eu fiz um taco que ocupa uma lixa inteira, tá? Ele é um pouquinho maior que aquele outro que eu tenho mais largo, mas ele ocupa uma lixa inteira. Lixei totalmente com uma 320 e apliquei mais uma demão de primer para a gente nivelar, né? Tirar aquele estremido que tinha ficado. E agora eu já estou fazendo o lixamento novamente. Eu uso essa fita para marcar o vim e vim lixando. Mas como eu não quero que fique nenhum tremido, eu inventei aqui, ó, esse taco para mim lixar, né? Ele é um taco maior do que uma folha de lixa, não chega a dar 2 folhas, né? Eu diminui um pouco e eu colei um pedaço de lixa aqui com cola de contato. Então assim eu consigo, né, lixa sobre toda a superfície, e quando eu lixo eu ocupo uma superfície bem grande na porta aqui, ó, diminuindo o risco de ficar algum tremido, algum ondulado. Isso ajuda bastante, como vocês podem ver aqui, ó. Essa parte eu já dei uma demão de lixa, mas não sei se vai dar para ver no vídeo, onde está mais escuro assim, ó, é onde não pegou ainda. Então vários pontos que no caso teriam mais baixos, e os pontos que já pegou a lixa é os pontos mais altos. Então a tendência agora com esse taco grande é nivelar para deixar uma superfície o mais perfeita possível. Vocês podem dizer, mas ficou grosso de material, agora você deu mais uma demão de primer. Eu acredito que não, pelo fato de eu ter lixado muito bem. Quando eu lixo eu tiro o material. Então eu lixei antes de dar essa mão de primer com esse taco aqui, e agora eu fiz esse para deixar o mais nivelado possível. Conforme eu vou lixando, vou passando um pano úmido, e através do reflexo da umidade eu consigo ver onde é que está tremido ou não. Então eu vou fazer agora o lixamento para a gente poder executar a pintura dessa porta. A porta já está lixada com a 320, com uma 400.
já fiz o melhor que eu pude. Onde, né, chegou na chapa, apliquei um ash primer já. E já está tudo preparado aqui, meu exaustor ali já está funcionando. A tinta já está preparada. E vamos começar a pintar agora. Agora a parte mais emocionante de toda essa restauração, quando começa a ganhar cor e vida, tudo. E agora eu vou começar isso, fazer a pintura. Acompanhe aí. Após 4 demãos de azul Apenino PU Altos Sólidos, o resultado foi esse. Na câmera aparece bastante reflexo, mas tá um pouco casca de laranja. Essa etapa eu não fiz o verniz direto em cima, mas eu vou fazer um processo diferente aqui que eu vou mostrar para vocês também. Vou aguardar a secagem. E tá aí as imagens dessa porta. Não perfeita, mas um resultado muito bom e satisfatório. Após 20 dias da pintura, tá aqui a porta em cima da minha mesa improvisada de novo. Por quê? Como eu estou aprendendo, né, algumas coisas acabaram se passando. Por exemplo, nessa porta aqui, do friso para cima aqui, perfeito. Show de bola, estou muito satisfeito. Do friso para baixo ficam algumas coisas que eu preciso corrigir. Quando você olha contra o reflexo, ele tem alguns tremidos, né? Olhando de frente a gente não enxerga, só olhando contra o reflexo. Por aqui assim ficou um tremido, por aqui, né? Então eu vou corrigir isso, mesmo que custe, né, um pouco mais de tempo, um pouco mais de mão de obra, um pouco mais de material. Mas o objetivo que eu comecei essa porta é deixar perfeito. Por que que eu vou refazer? Porque eu tenho condições de refazer, eu sei o que eu errei e eu sei como consertar. Então eu vou refazer essa pintura para mim obter o resultado perfeito e satisfatório. Para mim não passar por esse problema de novo, eu consegui aqui, né, adquirir uma plana, né, uma lixa com velcro, que vai me ajudar a não acontecer esse problema. Eu vou lixar do friso para baixo com uma lixa 320 e depois vou lixar toda a porta novamente com uma 400 e pintar de novo. Por que que aconteceu esse tremido? Eu poderia ter passado uma camada fina e uniforme de massa em toda essa parte aqui e depois lixado para nivelar. Ia ficar perfeito. Não uma camada grossa, mas uma camada fina, ia ficar muito bom. Ao invés disso, eu usei massa em pequenos pedaços, né? Evitei o uso da massa, mas daí aconteceu isso aqui. Então fica o aprendizado que, depende da área, é melhor esticar uma massa completa e depois vir nivelando toda a superfície do que ficar remendinho por remendinho por remendinho, que acaba dando essas ondulações. Então eu vou corrigir isso agora, fica esse aprendizado para as próximas etapas, e aqui eu vou fazer o lixamento com a 320, com a 400 e vou mostrar de novo a repintura. Então tá aí o resultado final da nossa pintura. Vocês podem acompanhar aí a abertura, ou vão, de porta, ficou bem uniforme.
A gente teve alguns remendos para fazer nessa porta, desamassou, conferiu o alinhamento dela, tanto quanto o paralama dianteiro, o alinhamento, quanto o alinhamento da porta com a carroceria. Outra coisa que ficou bem interessante foi esse alinhamento aqui, ó, lateral, tá na mesma linha, não tem degrau, que essa porta não está bem alinhada. Também com a carroceria, o alinhamento ficou bem legal, que eu estou passando a mão para vocês verem, que não só aqui, mas assim também. Eu vou mostrar agora o fechamento da porta, como é que ficou. Fechamento muito bom também. E tá aí o resultado da pintura. Deu bastante trabalho. E agora eu vou mostrar umas imagens de como ficou essa porta. Então, essa etapa de pintura está finalizada. Houve bastante aprendizado meu, né? A gente aprendeu que tudo tem que ser corrigido na preparação. Não adianta corrigir com primer ou outras coisas, ou tinta, né? A preparação é fundamental e se ela não estiver bem feita, vai aparecer, né? E dependendo do nível da qualidade que você quer, às vezes é preciso retrabalho. Então ficou esse aprendizado. Eu tentei mostrar bastante nas imagens aí a vista lateral, né? A gente observa às vezes alguns canais famosos de pintura que mostram a pintura só de frente e o brilho. Pintura brilhando é uma coisa, agora a pintura lisa, sem tremido, com a linha, com os vincos bem definidos, é outra coisa. Então eu tentei mostrar bem certinho os vincos ali, o alinhamento da peça é uma peça bem reta, então se tiver algum tremido aparece, mas essa porta não está finalizada. O processo que eu vou fazer nessa porta e no paralama, que já está pronto também, é aguardar a secagem, aguardar uns 30, 40 dias de secagem, vou lixar tudo com uma lixa 600 e vou aplicar verniz, tá? Então ali vai curar a tinta, ainda vai dar uma murchada, depois a gente vai taquear com uma 600 bem no capricho e invernizar, e eu vou mostrar isso para vocês também. Tem gente que vai dizer, PU não se inverniza. Até concordo, dá para deixar assim. Mas eu estou procurando um resultado além do normal. Então eu vou fazer esse processo e vou aguardar a cura e vou mostrar para vocês o resultado final e se vai funcionar ou não. E se você gostou desse vídeo, o que tem que fazer? Tem que dar um like no vídeo. E se você gostou muito desse vídeo, o que tem que fazer? Tem que se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e também deixar seu comentário dizendo o que você achou da pintura. Mas se você gostou muito, muito, muito desse vídeo, o que tem que fazer? Tem que compartilhar o vídeo também. Isso aí, obrigado por assistirem e daqui uns dias tem conteúdo do Opala também.